Boa noite. Hoje é terça-feira, 21 horas. É tempo, portanto, de iniciarmos o nosso programa Tejanos. Desta vez um É Agora e um É Agora com o tema Associação de Vizinhos de Marvila e vamos ter connosco o seu presidente de direção, Ludger Mendes. A transmissão é feita, como sempre acontece, através dos nossos canais de Facebook, YouTube e X, o antigo Twitter, e a moderação desta vez é feita por mim, Francisco Mendes, e a parte técnica está a cargo de Nelson Ferrão. Como disse há pouco, hoje vamos falar sobre a Associação de Vizinhos de Marvila. É uma associação muito recém-criada, que tem como objeto a freguesia, a ex-freguesia de Marvila da nossa cidade de Santarém, mas quem melhor do que Ludger Mendes, o seu presidente da direção e um dos fundadores, para nos explicar os reais objetivos, a real necessidade que sentiram de criar esta associação. Olá, boa noite, Francisco Mendes. Quero começar por agradecer o convite para, em nome da Associação de Vizinhos de Marvila Santarém, participar neste programa e, naturalmente, que é com muito gosto que poderei tentar dizer ao que vimos e quem somos, porque, de facto, esta Associação de Vizinhos de Marvila foi apresentada publicamente no passado Dia de Reis, dia 6 de janeiro, mas teve uma primeira apresentação informal a 7 de janeiro de 2023. Nessa oportunidade foi possível aquilatar da expectativa e do interesse que a população de Santarém tinha e mantém em relação a uma associação que pudesse de alguma maneira representar os seus interesses, gerir as suas expectativas, intermediar de alguma forma soluções para a resolução de alguns problemas, para além de que, efetivamente, é possível ainda, neste desígnio, encontrar um conjunto de outras atividades que venham dar melhor espírito a esta associação de vizinhos. E não é por acaso que optamos pela designação de vizinhos, porque a vizinhança é algo que cada vez está mais desvalorizada. Já vai longe o tempo em que as pessoas se relacionavam com uma intimidade muito grande e essa tal vizinhança representava a amizade, a consideração, o respeito, a solidariedade que era estabelecida entre as pessoas que viviam no mesmo espaço ou próximos uns dos outros. Hoje vivemos numa comunidade muito heterogénea, onde as pessoas, em regra, quase não se conhecem e muitas vezes, pior ainda, até se ignoram. Pelo que nos parece que faz mais sentido, assim, tentar fomentar um conjunto de iniciativas que possam estabelecer essa aproximação entre as pessoas. Mas, Ludger, deixe-me só interrompê-lo, porque esse é um ponto bastante importante e que faz parte da missão divulgada desta associação, que é o reatar, digamos assim, a convivência entre as pessoas da ex-freguesia. Essa é uma questão realmente que hoje está completamente, eu quase que diria, em desuso. É uma infelicidade, mas é quase que em desuso, porque as pessoas dedicam-se à sua própria vidinha, à sua própria casa, ao seu telemóvel e mal olham sequer para a cara dos vizinhos, quanto mais darem-se com eles. Parece-lhe ainda que é possível, nesta sociedade nossa e de hoje, não só escalavitana, mas em geral do país e do mundo, alterar e termos melhores práticas nesse sentido da nossa convivência? Francisco, dir-lhe-ei que, pelo menos, vale a pena tentar. Nós andamos neste mundo, enfim, tanto quanto possível, de uma forma atenta, sabemos muitos dos problemas que tem a nossa sociedade atual e conhecemos igualmente algumas coisas que são praticamente incongruentes. Nós temos, através das redes sociais, amigos em todo o mundo, pessoas com quem conversamos quase todos os dias, pessoas a quem felicitamos quando fazem os seus aniversários, quando atingem boas metas profissionais. E, no entanto, nós nunca nos cruzamos com essas pessoas. E, no entanto, nós vivemos num prédio que tem 12, 16, 18 vizinhos,
que fazem parte do mesmo condomínio e, na maior parte dos casos, as pessoas não se conhecem. Vivem tão perto e estão tão longe. E através das redes virtuais estão tão longe e vivem tão perto. Ora, esta é uma situação que nós, de alguma maneira, queremos contrariar, sabendo que não é fácil desacomodar as pessoas da sua própria maneira de ser e de estar, de algum egocentrismo que se foi criando ao nível das pessoas, em que se preocupam quase exclusivamente consigo próprios e não cuidam de problemas que possam afetar um vizinho da porta em frente. E por isso nós temos a perfeita noção de que estamos um pouquinho ainda a pregar no deserto. Agora, o que é verdade é que, se porventura nós não tentarmos despertar consciências para a importância de nos conhecermos melhor uns aos outros e de interagirmos tanto quanto possível uns com os outros, este mundo será cada vez menos um sítio recomendável para se viver. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é tentar envolver as pessoas, desde logo, na defesa de interesses comuns. Porque se uma passadeira está mal iluminada ou colocada num sítio menos correto, prejudica todas as pessoas. E por isso, talvez seja fácil fazer com que todas as pessoas se movimentem no sentido de que essa situação anómala possa ser corrigida. Se há uma zona que é pouco iluminada, essa é uma situação que igualmente afeta todos. E, portanto, também a sua solução, ou a busca da sua solução, é desde logo algo que pode envolver todas as pessoas, mesmo que não se conheçam. Para além disso, nós tentaremos desencadear um conjunto de iniciativas que sejam propiciadoras da aproximação entre as pessoas. Convívios, pequenas festividades comemorativas de algumas datas tradicionais da nossa cidade, da nossa região, para as quais convidaremos todos a participar sem terem nenhum custo. Quando muito poderão levar uma garrafa com uma bebida ou 2 sandes, uma para si e outra para partilhar. E o vizinho do lado fará a mesma coisa. E todos poderão conversar. Olha, já tinha visto, mas não tinha conhecido. Eu sou fulano, o senhor quem é? Olha, eu sou fulano tal, mas isto, mas aquilo. Bom, e poderemos ficar a conhecer-nos. Quando nós não conhecemos os nossos vizinhos, desconhecemos a potencialidade que temos na nossa região. E com este ano que tivemos no processo de constituição dos órgãos sociais para esta associação, foi possível falar com muita gente com quem nos cruzávamos, mas que não conhecíamos, e que ficámos a conhecer, em muitos casos, a riqueza da sua trajetória, a experiência de vida que têm e que podem partilhar com os outros, e o quanto, muitos dos quais, estando já numa situação de aposentação ou de reforma, ainda podem ter capacidade para ajudar os outros. E é aqui, neste espírito também com alguma solidariedade, que nós queremos fazer trabalho. Queremos igualmente suscitar debates de coisas públicas com interesse para a área de intervenção territorial da Associação de Vizinhos. Há aspectos que passam ao lado e que nós não discutimos, que nós não damos a nossa opinião, embora a possamos ter. E numa comunidade tão rica de valores como é esta zona da freguesia de Marvila, será sempre tão melhor solução que encontrarmos quanto maior for a participação de pessoas. Nós temos engenheiros com experiência no ensino, nós temos médicos, nós temos arquitetos, nós temos professores, nós temos um conjunto de pessoas que, de facto, têm muita experiência de vida, têm muitas qualificações que poderão ser postas ao serviço da causa pública. Por outro lado, nós sabemos também que, enfim, é uma pena que tal aconteça, mas sabemos que os partidos políticos que estão instalados no nosso país, no nosso distrito, na nossa cidade, gozam quase sempre de uma imagem de desconfiança. O povo, em regra, tende a não acreditar muito nos políticos e nos partidos. E assim são injustos muitas vezes, porque como haverá políticos menos competentes e com menos generosidade para servir a causa pública, há também outros que, ao contrário, são pessoas
capacitadas, empenhadas em ajudar a resolver os problemas do coletivo e por isso estão nos partidos. Mas como as pessoas não querem, em muitos casos, associar-se a esse tipo de organização política, podem fazê-lo efetivamente através de uma colaboração cívica, através da sua participação em jornadas e iniciativas de cidadania às quais está vedada a atividade político-partidária. Naturalmente, não está afastada a atividade política, porque tudo o que nós fazemos é político. Já o filósofo Sócrates dizia que o homem é um animal político. Quando nós tomamos uma opção, quando decidimos qualquer coisa que bula com outros, que não apenas connosco, estamos a fazer política. Política é a gestão da coisa pública, da polis. E é exatamente também nesse sentido que a Associação de Vizinhos não se escusará a participar em debates, em discussões, em referendos que tenham que ver com as coisas públicas que interessem à nossa comunidade, embora nunca, e essa é uma questão que está regulamentarmente definida, nunca intervindo em processos eleitorais, em campanhas eleitorais, apoiando candidatos ou apoiando partidos ou movimentos sociais. Esse é um aspecto que está vedado à própria associação, sem prejuízo de que cada um dos seus membros possa fazer exatamente esse caminho. Qualquer membro da nossa associação pode ser candidato à Câmara, à Junta de Freguesia, a qualquer outro órgão, à Assembleia da República, porque esse é um direito constitucional. E, desde logo, mal pareceria que uma associação tão pequenina como a nossa tivesse a sobranceria de exigir que os nossos membros não pudessem exercer um direito constitucional. Portanto, naturalmente, nós estamos disponíveis e empenhados para ajudar os residentes, os comerciantes que estão instalados na área da antiga zona urbana da freguesia de Marvila e estamos naturalmente disponíveis também para tentar aproximar todos de aspectos que são comuns e que só servirão para engrandecer cada um individualmente e coletivamente também a própria comunidade. Já temos aqui, no fim de contas, muita matéria relativamente à associação, ou seja, uma parte dos objetivos vão no sentido de ter uma intervenção social, uma intervenção de tornar a vivência do espaço e a convivência entre as pessoas. Sim. Por outro lado, tem uma intervenção que será de alguma forma política, nunca partidária, mas de alguma forma política, e de tentativa de melhorar as condições no respectivo espaço. Exato. Agora começou a falar também na questão de um certo apoio, um apoio provavelmente também pela frequência desses negócios, um certo apoio ao comércio local. Esse é também um dos objetivos, não é? E como é que pretendem, ainda sem falarmos para já em ações muito concretas, como é que pretendem fazer essa aproximação e desenvolvimento, de alguma forma, do comércio local? Bom, nós temos na área territorial da nossa intervenção, temos muitos comerciantes do chamado comércio local. Temos talhos, temos cafés, temos mercearias, temos livrarias, temos casas de fotocópias, temos muitas atividades comerciais instaladas na nossa área. Ora, nós, podendo comprar ao nosso vizinho, do nosso prédio, do nosso andar, da nossa rua, estaremos a ajudar a própria comunidade e a ajudar os nossos vizinhos. Não teremos que ir sempre às grandes superfícies que, efetivamente, têm no seu ADN um ataque grande ao comércio local, porque praticam preços e condições que são impraticáveis pelo comerciante local e dessa maneira desafiam os cidadãos a irem comprar às suas grandes superfícies. Pois, Lúcio, é que esse realmente é um problema também nesta questão, como há pouco falávamos do nosso deshábito, digamos assim,
em conviver com as pessoas que nos estão próximas, há também neste momento uma falta de hábito de comprar as coisas localmente e vamos ao supermercado que se compra tudo e é mais barato. E isto não é fácil de combater, como dizia, não é? Claro que sim, eu sei que é muito mais cómodo, e eu vou comprar também muitas coisas à grande superfície. Exatamente, até por essa comodidade e até por algumas campanhas de preços que também são feitos e por algumas possibilidades de beneficiar de descontos que são feitas por essas companhias. Agora, o que é verdade é que eu sei que se for ao talho comprar carne, se calhar consigo comprar carne melhor do que compro nessa grande superfície. Se calhar essa carne é melhor preparada em termos de corte, limpeza de gorduras e tudo isso, do que é nessa grande superfície. E se calhar a deslocação que eu tenho que pagar para ir da minha casa até à grande superfície e regressar faz com que o preço que eu eventualmente possa não poupar comprando na grande superfície, acabe por poupar no tempo que despendo e no combustível que gasto. Portanto, há coisas que muitas vezes nós agimos quase irrefletidamente, é um pensamento automático. Vou ali, porque é onde costumamos ir, e não fazemos contas se gastamos mais 5 ou menos 5. Muitas vezes isso acontece. Portanto, aquilo que nós queremos dizer é que, como princípio, nós tentaremos fomentar o comércio local. Tentaremos ajudar os nossos vizinhos, porque sabemos também que é com esses que nós contamos quando precisamos de alguma ajuda. Nós, quando fizemos a nossa apresentação pública, tivemos o apoio de uma pastelaria local. É evidente que não tivemos o apoio de uma pastelaria de uma grande superfície. Foi um vizinho nosso que nos ajudou a fazer a sessão de apresentação pública, enfim, neste espírito de cooperação que estabelecemos entre todos. E é isso que nós tentaremos dinamizar. Agora, naturalmente que nós temos a perfeita noção de que o nosso espírito, o nosso ADN, se assim quisermos, poderá estar eivado de algum idealismo, de algum romantismo, porque nós aqui estamos a tentar bolir com o sentimento das pessoas, o sentimento de pertença, o sentimento de integração, o sentimento de partilha. E nós temos muitas vezes uma grande dificuldade em vermos o nosso vizinho a crescer. Nós muitas vezes gostamos de ver a desgraça em casa do nosso vizinho. E aquilo que nós queremos, enfim, tanto quanto possível, sensibilizar os residentes nesta área, é de que quanto mais engrandecido for o nosso vizinho, melhor para a própria comunidade, melhor nos servirá. Teremos uma relação mais profunda, mais intensa, e é isso que nós queremos efetivamente sensibilizar as pessoas para, a pouco e pouco, e muito devagarinho, temos noção disso, e muito devagarinho, irmos conseguindo mudar qualquer coisa. Porque tudo isto tem que ver com as práticas sociais que estão ou não estão enraizadas nas pessoas e nas suas famílias. Nós vivemos num tempo, não é só na nossa área, mas é na nossa cidade, é na nossa região, é no nosso país, é no mundo, em que a prática social aponta para o egoísmo, para o individualismo. E aquilo que nós queremos, enfim, desafiando as pessoas a mudarem, é fazer com que as pessoas possam pensar no outro, no vizinho. Muitas vezes nós vimos nas notícias a informação de que em determinado prédio foi encontrada falecida uma pessoa que já estava falecida há 15 dias. E ninguém deu por isso. Ora, nós entendemos que uma boa prática de vizinhança, e é uma coisa que não custa dinheiro e é tão bom, é quando nós estranharmos a ausência de um vizinho, termos a simpatia de bater à porta e perguntar: vizinho, está tudo bem? Precisa de ajuda? Em vez de ignorarmos ou não nos... Não, isso a vida é dele, não tem nada a ver com isso. Não. Estas coisas simples, que são resultado de uma boa educação, até do ponto de vista moral e social, ajuda-nos a viver melhor. Nós temos agora, todos temos nos nossos prédios onde vivemos, pessoas que são imigrantes,
pessoas que vieram para cá, pessoas que têm hábitos culturais diferentes, que eventualmente têm religiões distintas, que não se envolvem em razões de natureza partidária, mas também têm as suas ideologias. E nós tendemos sempre a ver essas pessoas como uma ameaça, um perigo. E essa pessoa só vem à procura de melhores condições de vida. Se essa pessoa não for hostilizada, mas se ao invés for integrada, nós poderemos ter benefícios do contacto e do conhecimento dessa pessoa. É mais um amigo, é mais um vizinho. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. O desconhecido, a pessoa com quem não temos contacto, não tem que ser sempre uma ameaça. Não tem que ser sempre um risco. Se nós nos conhecermos e nos relacionarmos, a segurança aumenta. Entre os amigos, nós damos-nos melhor do que com pessoas que não conhecemos. Portanto, porque essa questão, desculpe interrompê-lo de novo, mas por essa questão da segurança é outra coisa que está, outro item que está na vossa missão, que é as pessoas se sentirem mais seguras e mais confortáveis. Tem a ver com isso também que agora estava a falar. Tem a ver com isto, exatamente. Porque, de facto, quando nós vivemos numa sociedade em que não nos conhecemos uns aos outros, tendencialmente essa comunidade é mais insegura. Nós temos desconfiança, nós temos medo, nós não fazemos a nossa vida normal porque temos medo dos outros que não conhecemos. E se nós os conhecermos e nos relacionarmos, todos nós temos a ganhar. Nós, que somos nativos, e as pessoas que se vêm integrar na nossa sociedade. Este é um tema que está agora muito na ordem do dia, até pelas questões da campanha eleitoral que está próxima de começar, e em que se discute, de facto, o papel dos estrangeiros e dos imigrantes no nosso país. Nós necessitamos, quase como de pão para a boca, dos imigrantes que nos venham ajudar, que venham trabalhar para o nosso país, assim como, há umas décadas atrás, foram os portugueses, os nossos familiares, que foram trabalhar para o estrangeiro, que se integraram, que melhoraram a sua vida e melhoraram também a vida dos seus parentes que ficaram em Portugal. Portanto, nós não temos que ver nessas pessoas assassinos, criminosos, gatunos. Essas pessoas têm defeitos como também têm os nossos, como temos todos nós. E, portanto, nós temos que saber acolher essas pessoas, temos que saber relacionar-nos com eles. Não é como se fazia antigamente, que em Roma ser romano, não é obrigá-los a cumprir os nossos padrões sociais, culturais ou políticos, mas é, sobretudo, a criar um ambiente de respeito. Para que eles nos respeitem a nós, nas nossas convicções e nas nossas opções, nós temos a obrigação de os respeitar também a eles. E quando há respeito, a convivência entre todos é pacífica. E é isso que todos nós desejamos. Portanto, construir uma sociedade onde haja respeito, onde haja harmonia e onde haja progresso. E isso passa também um pouco por outro item que vocês referem, que tem a ver com a educação das crianças, não? Queremos sensibilizar as crianças para estas práticas. Naturalmente, as crianças são inicialmente mais desinibidas, não são tão preconceituosas como os adultos. Mas o que é verdade é que essa inocência acaba por ser, de alguma forma, condicionada pelos receios que os mais adultos, os mais velhos, os pais, os avós, lhes infundem. Olha que não te metas com ele, olha que não des conversa, olha que não fales, olha que não olhes, olha que não sei o quê. E cria-se aqui, de facto, uma barreira que nós queremos ajudar a esbater. Portanto, nós queremos sensibilizar as crianças para este tipo de comportamento social, da mesma maneira que os queremos também sensibilizar para a necessidade de respeitar o nosso ambiente territorial. Não sujar. E por isso teremos alguns dias em que vamos sensibilizar as crianças, participando com elas, em ações de recolha de resíduos sólidos ou líquidos, mas em princípio sólidos, que é aquilo que chamamos lixo, e então vamos com eles fazer uma campanha para apanhar algum lixo em áreas residenciais. Na certeza de que com essa medida estamos a conseguir, ou a tentar conseguir, pelo menos, 2 objetivos. O primeiro é reduzir o nível de lixo que existe em algumas áreas da nossa freguesia. E, por outro lado, é sensibilizar as crianças para não sujarem. Porque quando elas são convidadas a apanharem o lixo que os outros deixam, tendencialmente começam a pensar, mas eu também deito o lixo fora. Se calhar é melhor não deitar o lixo fora. E, portanto, estamos também aqui a tentar
sensibilizar as pessoas para que tenham um comportamento cívico mais correto, mais adequado. Repito-me, para que não seja tomado como, enfim, como excessivamente idealista. Este é um projeto que fará o seu caminho e todos nós temos a perfeita convicção de que não conseguimos fazer a obra que queremos construir de um dia para o outro, nem do ano para o outro, se calhar nem em 5 anos. Mas enquanto não começarmos, nunca chegaremos ao fim. Temos que começar. E é o que nós estamos a fazer. Estamos a fazer este caminho, estamos a sensibilizar as pessoas, estamos a envolvê-las e, enfim, e o resultado será tanto melhor quanto mais conseguirmos sensibilizar as pessoas para a necessidade de alterar alguns dos seus comportamentos. A Associação de Vizinhos de Marvila é, no fim de contas, ou poderá ser encarada à primeira vista como uma associação de moradores. Ela, no entanto, difere precisamente da Associação de Moradores nesse idealismo consciente também, que o Ludgero acabou de referir, nas ações mais de proximidade, que se calhar não são tão normais em associações de cidadania ou associações de moradores em geral. Entende a Associação de Vizinhos de Marvila como uma associação de moradores ou como uma associação de cidadania, como as duas coisas ou como nenhuma delas? É um misto, porque se é verdade que nós temos das nossas preocupações esta alteração de comportamentos dos nossos vizinhos, não é menos verdade que nós não deixaremos de, enfim, confrontar o poder autárquico, nomeadamente a União de Freguesias e a Câmara Municipal de Santarém, com a correção de algumas coisas que não estejam a ser feitas devidamente, com a sugestão de alguns melhoramentos ou benefícios que devam ser feitos, com a busca e a prática de algumas respostas que hoje nós sentimos que são carências do nosso território e, portanto, nós estaremos atentos a essa fiscalização, a essa sugestão e à exigência de que determinado tipo de trabalho seja feito. Agora, o que temos também, e que por vezes nem sempre acontece nas comissões de moradores, e por isso eu digo que é um misto das duas coisas, é que nós assumimos desde logo nos nossos estatutos uma missão de complementaridade com essas instituições, com a União de Freguesias e com a Câmara Municipal. Nós sabemos que quem está na União de Freguesias, como quem está na Câmara Municipal, está aivado da melhor boa vontade, do espírito de cooperação, enfim, mais louvável. Mas o que é verdade é que os territórios da sua responsabilidade são muito grandes. E, portanto, não é tão fácil eles estarem tão atentos a coisas, enfim, que para eles podem ser minudências, mas que para nós são muito importantes. E, portanto, o nosso trabalho, enquanto cidadãos e enquanto associação, é sensibilizar essas entidades autárquicas para a necessidade e, em alguns casos, para a urgência de corrigir aquilo que, do nosso ponto de vista, não está a ser feito como deve ser. E, portanto, estaremos atentos, seremos ativistas, mas sempre numa lógica de cooperação e de complementaridade. Portanto, a vossa ideia é cooperarem sempre, como acabou de dizer, com a Câmara Municipal, com a União de Freguesias de Santarém, onde Marvila se insere, mas também com outras associações de cidadania e de moradores. Ou seja, vocês tiveram a preocupação, penso eu, de ocupar-se do espaço da antiga Freguesia de Marvila, não alargando mais esse espaço para não sobrepor, digamos assim, a vossa atuação com outras associações de moradores já existentes. Houve ou não esta preocupação? Houve. Desde a primeira hora, aliás, quando nós definimos estatutariamente a área do nosso território como a área urbana da antiga freguesia de Marvila, já é porque nós temos conhecimento e respeitamos o trabalho da Associação de Moradores do Centro Histórico, da Associação dos Amigos das Caneiras, da Associação dos Residentes de São Domingos, e eventualmente de outras associações que no seu território têm os mesmos objetivos que nós, grosso modo, embora possa haver algumas nuances em termos da definição dos seus objetivos. Mas nós respeitamos o trabalho dessas associações e igualmente estamos disponíveis para cooperar com essas associações naquilo que seja entendido
que não deve ter barreiras territoriais, naquilo que é de interesse para toda a área urbana, para toda a área da freguesia de Marvila, de Salvador, São Nicolau e Santiria, a atual União das Freguesias, ou até do próprio concelho. Bem como, do mesmo modo, nós queremos cooperar, na medida do possível, com o tecido associativo que existe no nosso território. As associações esportivas, culturais, sociais, de solidariedade que existem no nosso território e em relação às quais nós queremos igualmente ser um parceiro que possa cooperar na superação de algumas das suas dificuldades. Agora, convém aqui dizer também que nós vamos trabalhar com um orçamento base zero, o que significa que os nossos recursos financeiros serão sempre muito escassos, porque praticamente eles resultam do pagamento das cotizações dos associados da Associação de Vizinhos. E, portanto, nunca se pode esperar que nós possamos cooperar com essas entidades com valores financeiros. Mas daremos aquilo que temos, que é a nossa disponibilidade, algum conhecimento, alguma experiência e o nosso empenho e dinamismo na busca das melhores soluções. E por isso estamos aqui no terreno disponíveis e dispostos para trabalhar, para arregaçar as mangas, para servir a nossa comunidade, para a valorizar, para a dignificar e desse ponto de vista penso que é já um contributo assinalável. É claro que faremos periodicamente algumas reuniões, umas de caráter mais informal, outras de caráter mais formal. Privilegiaremos sempre a utilização de espaços públicos. A Associação dos Vizinhos de Santarém não tem sede fixa, não temos instalações sociais para sede, nem tal, por enquanto, nos preocupa, embora desejemos, e este é também um dos nossos propósitos, aproveitar alguns dos edifícios, algumas das instituições que estão no nosso terreno e que, do nosso ponto de vista, estão subaproveitadas. Como é o caso do Instituto da Juventude, agora do IPDJ, que não está a cumprir plenamente as suas capacidades, aquele espaço que está em vias de degradação preocupante, tem potencialidades quase infinitas e nós aí tentaremos também, de alguma forma, utilizar um pouco desse espaço, nomeadamente para criar um espaço cívico de ocupação dos tempos livres dos nossos vizinhos e, por outro lado, também utilizar para algumas iniciativas o próprio auditório. Santarém, enfim, tem poucos recursos ao nível de auditórios onde possam decorrer pequenos espetáculos, pequenas animações ou até colóquios e palestras e, portanto, nós iremos também, no envolvimento com a Câmara Municipal de Santarém, tentar usufruir um pouco do espaço desse edifício do IPDJ. Tanto mais que sabemos que há uns meses houve contactos do município de Santarém com o secretário de Estado da Juventude e dos Desportos, exatamente também no sentido de tentar potenciar aquele edifício. E, portanto, nós, desde logo, manifestamos a nossa disponibilidade e o nosso interesse em poder também desenvolver algumas das nossas atividades nesse edifício, como forma de servir a nossa comunidade, por um lado, e, por outro lado, também de ajudar a manter em condições de usufruto e de dignidade o Instituto do IPDJ. Portanto, estamos também, naturalmente, aqui assim, de alguma forma interessados em ser uma parte da solução que venha a ser encontrada para este edifício, enfim, que teve a importância que teve há alguns anos. Hoje, por questões da estrutura do próprio IPDJ, não tem a mesma atividade, embora lá estejam alguns funcionários que poderão ser mantidos ou poderão ser deslocalizados para outro espaço. É uma questão que, naturalmente, a Câmara Municipal de Santarém poderá também discutir e ser parte da solução. E, por isso, nós formalmente iremos apresentar ao município esta nossa disposição, da mesma maneira que, quer em relação à União de Freguesias, quer em relação à Câmara Municipal, iremos pedir a convocação de uma reunião onde, de alguma forma, apresentaremos a nossa agenda, o nosso compromisso e a aposta nas nossas realizações.
exatamente para que possamos aquilatar qual é a disponibilidade do município de Santarém e da União de Freguesias para ter aí a nossa associação como parceiros. Na apresentação pública tivemos a oportunidade de ter 2 vereadores da Câmara, tivemos a oportunidade de ter o Sr. Bispo da Diocese de Santarém, enfim, tínhamos a informação de que estaria presente um membro da União de Freguesias, mas se esteve não demos pela sua presença, mas o que é pouco grave, o que é importante é nós trabalharmos em conjunto e nem sempre podemos estar em todas as iniciativas, mas queremos efetivamente dar nota de que estamos no terreno para trabalhar em conjunto, para ajudar a encontrar soluções e nós estaremos sempre do lado da solução, nunca estaremos do lado do problema. Portanto, nós não queremos quanto pior, melhor, nós queremos quanto melhor, melhor. Esta é a nossa forma de estar e é assim que nós queremos trabalhar para a comunidade da antiga freguesia de Marvila. Pelo que temos estado a ouvir ao longo destes minutos em que estamos a falar, verifica-se que a Associação de Vizinhos de Marvila tem realmente umas características diferentes, ou projeta vir a pôr em prática características diferentes do que é habitual neste tipo de associações. Não será por isso um pouco redutor estar cingida já disse que poderá ter intervenções conjuntas fora desse território, mas estar de alguma forma cingida à ex-freguesia de Marvila? Francisco, é assim, nós assumimos esta área territorial para não conflituar com associações já existentes. O que não impede, muito antes pelo contrário, que numa estratégia de cooperação com as próprias associações que já existem no território, tentarmos dinamizar alguns projetos em comum. Portanto, tudo isso é possível. Nós estamos sempre disponíveis para fazer coisas em conjunto com os outros. Não queremos fazer sozinhos e muito menos contra os outros. Portanto, da mesma forma que estamos disponíveis para complementar a atividade da Câmara Municipal de Santarém e da União de Freguesias da cidade de Santarém, estamos igualmente disponíveis e muito interessados em estabelecer programas de ação com as associações que estão no território. Posso até confidenciar-lhe, enfim, não me foi pedido segredo, que a atual presidente da Associação de Moradores de São Domingos acolheu, enfim, com satisfação a nossa apresentação pública e desde logo também manifestou a sua disponibilidade naquilo que pudesse cooperar, estaria ao nosso dispor. E, portanto, é aqui, digamos que uma seta bionívoca que tem os dois sentidos, para um lado e para o outro. A Associação de Moradores de São Domingos está disponível para colaborar connosco e nós estaremos disponíveis para colaborar com a Associação de Moradores de São Domingos, como estaremos com todos os outros. E dessa forma, ainda que cada uma tenha a especificidade estatutária que lhe é devida, temos a possibilidade de alargar o âmbito da nossa intervenção praticamente a toda a cidade de Santarém. Os órgãos sociais desta associação, como é normal em todos estes casos destas instituições, são constituídos pela direção, pela mesa da Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal. Seria bom, talvez, fazer-se aqui alguma referência a outros nomes, para além do Presidente da Direção, que já aqui foi identificado e que aqui está connosco, e do seu trabalho também meritório nesta associação. Sim, eu agradeço a oportunidade, Francisco, para apresentar os órgãos sociais, até porque também eles são, de alguma forma, heterogéneos em termos de pessoas, de idades, de profissões, de formações académicas, tudo isso, e portanto, é relevante. Na Assembleia Geral temos como presidente o engenheiro Pedro Pimenta Brás, como vice-presidente o Dr. Mário Galveias, que é um médico conhecidíssimo em Santarém, e como secretário a doutora Maria Lourdes Comparada, que era professora do ensino médio e que está aposentada. Na direção estou eu como presidente, está o engenheiro João Carvalho como vice-presidente, está o Dr. Pedro Bernardino como secretário, o Sr. Carlos I. Vieira como tesoureiro, e depois, como vogais, temos o engenheiro Celso Pimenta Brás, o Dr. Pedro Nuno Coimbra e o Dr. José Brilhante, que, em bom rigor, deve dizer-se, foi o promotor, foi o pai desta criança, foi ele que deu os primeiros passos e que dinamizou o projeto e que depois teve a capacidade de envolver também muita gente em torno da própria associação. E, portanto, o Dr. José Brilhante, por vontade própria, quis assumir o lugar efetivo do último vogal da direção, quando naturalmente faria jus
a que pudesse ser até o próprio presidente da direção. Como suplentes temos os engenheiros Carlos da Mesquita e Carlos Carmona Belo. No Conselho Fiscal temos como presidente a doutora Hélia Félix, depois como secretário temos também o nosso amigo e conhecido Vítor Franco, como relator temos a doutora Teresa Manhoso e como suplente temos a doutora Filipa Correia Ribeiro. Portanto, estes são efetivamente os nossos órgãos sociais e, claro, são estas pessoas que nos ajudam também assim a dinamizar este projeto, esperando efetivamente que todos em conjunto possamos fazer um bom trabalho em favor da nossa comunidade. E para além dos órgãos sociais, obviamente que a associação, como aqui já foi falado e sempre acontece, tem um conjunto de sócios e o que eu lhe gostaria de perguntar é, já disse também que o único modo de subsistência da associação é para já pelo menos as cotas desses mesmos sócios e portanto gostaria de lhe perguntar como é que está essa questão dos sócios, se há um número representativo já da freguesia, da ex-freguesia de Marvila e não há grande necessidade de alargar muito esse número, ou se o objetivo é ter tantos mais sócios quanto o possível dentro daquela área de abrangência. Não, nós queremos efetivamente ter o maior número possível de associados, não apenas porque tal representará uma receita financeira maior, mas sobretudo porque isso representará um envolvimento maior com a própria comunidade. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos o nosso site que é associaçãodevizinhos.pt, onde a inscrição pode ser feita online, depois será ratificada pelos nossos serviços administrativos e proceder-se-á depois à cobrança da respectiva cota. E temos ainda em constituição, ainda não está constituído, mas já faz parte dos nossos projetos e já temos algumas pessoas envolvidas, que é a criação de um grupo de estudos. Temos, enfim, algumas pessoas que são especialistas em determinadas matérias que muito importam para o desenvolvimento, nomeadamente urbanístico, da nossa área, e temos, por isso, um grupo de trabalho que será, em princípio, presidido pelo Dr. Vítor Lima, que é professor do ISLA, e que tem sido também um dinamizador da nossa atividade. Ele irá ser o responsável por esse gabinete de estudos e que terá depois, na sua composição, um conjunto de vizinhos que, de facto, interdisciplinarmente podem ajudar-nos a encontrar muitas respostas para as nossas inquietações e para as nossas expectativas. Direi assim que, de facto, nós estamos estruturados em condições de iniciar de uma forma sistematizada o nosso trabalho, a nossa ação, e naturalmente que iremos dando sempre conta daquilo que formos fazendo, quer através de uma newsletter que a seu tempo será criada para distribuição pelos prédios da nossa área, como da mesma forma iremos também distribuir nas zonas comerciais da nossa freguesia, da nossa área da freguesia, uma caixa de sugestões onde todos os vizinhos, de uma forma anónima, nos podem deixar as suas sugestões, os seus contributos, os seus comentários ou, naturalmente, também deixarem as suas críticas em relação àquilo que possamos estar a fazer menos bem do seu ponto de vista e que, através do exercício da crítica, nos poderá ajudar a refletir para melhorar também a nossa própria ação. Ao longo desta nossa conversa fomos falando aqui, o Ludger foi desenvolvendo um pouco, ou até significativamente, as ações futuras previstas da Associação de Vizinhos de Marvila. Não sei se pretende complementar essa informação que de alguma forma informal aqui fomos falando, se pretende complementar com algumas outras ideias. Não? É assim, não o devo fazer ainda, apenas por uma razão simples, porque nós não fizemos ainda a calendarização das principais iniciativas que fazem parte deste conjunto de ações e de preocupações. E isto porque os órgãos sociais foram eleitos no passado dia 18 de dezembro, foram empossados posteriormente, e agora vamos ter que, em termos da direção, já aprovamos um plano de atividades de orçamento,
mas vamos ter que aprovar na Assembleia da própria Associação esses 2 documentos. E para mim faz todo o sentido que apenas os possamos, enfim, anunciar de uma forma mais estruturada após a sua aprovação na própria Assembleia Geral da Associação de Vizinhos. Porque senão seria um pouco, como se diz em gíria popular, pôr o carro à frente dos bois. E, portanto, faremos as coisas como sempre temos feito, com grande preocupação de legalidade e de legitimidade, respeitando a função de cada um dos órgãos associativos, e quando estes documentos forem apreciados e aprovados na Assembleia Geral da Associação, torná-los públicos e aí sim, já com alguma referência mais objetiva a algumas das atividades que queremos promover. Muito bem. Antes de terminarmos, e já não propriamente no âmbito desta associação, mas aproveitando a sua presença aqui e o tema de que estamos a falar, todos sabemos que o Ludger Mendes é um homem do associativismo, da cidadania, toda a sua vida tem sido dedicada a estas atividades também, para além da parte profissional, é claro. Portanto, não resisto a perguntar-lhe o que é que hoje, no ano de 2024, acha da cidadania e da defesa da cidadania, destes aspectos todos, em particular na nossa zona de Santarém e em geral do país? Bom, eu acho que nós temos que fazer ainda um grande caminho para tornar a nossa cidade, a nossa região e o nosso país mais recomendável do ponto de vista social. Estas circunstâncias que eu referi em relação ao território da nossa freguesia, sobre o qual temos alguma responsabilidade do ponto de vista do acompanhamento cívico, ocorre praticamente em todo o país. As pessoas foram forçadas, de alguma maneira, a uma atitude de maior individualismo. As pessoas, de alguma maneira, foram-se afastando do próprio associativismo. Muitas associações foram fechando porque não encontraram membros para compor os seus órgãos sociais. Inclusivamente a própria legislação, digamos que é um bocadinho adversa ao exercício da generosidade do associativista. E isto porque as responsabilidades que recaem sobre os próprios dirigentes associativos são cada vez maiores e cada vez mais penalizadoras. E muitas pessoas não querem efetivamente juntar ao incómodo de terem que trabalhar para o coletivo, ainda a responsabilidade de poderem ter que ser chamados a responder por problemas que possam ocorrer na sua própria associação. Eu recordo aqui um exemplo que é paradigmático do incêndio que houve na Associação de Valparaíso há cerca de 6 anos e que, após recursos, agora foram enfim, de alguma forma, transitados em julgado as sentenças que recaíram sobre as pessoas intervenientes naquele processo, e o presidente da direção daquela associação foi condenado a 3 anos, embora de pena suspensa, mas com o ónus de ser corresponsável num homicídio por negligência. Num edifício que tem, de alguma forma, responsabilidade municipal, que todas as entidades autárquicas e da Proteção Civil Regional conheciam a sua existência, no entanto, o único culpado é o presidente da associação. E por isso estas questões afastam muita gente do associativismo. A ASAI faz as suas incursões nas associações. Muitas vezes há um bar para que a própria coletividade possa ter um bocadinho de receita. Vende uma cerveja, vende uma sandes, vende um café. Nem sempre cumprirá com todos os requisitos que são exigidos aos comerciantes que estão instalados no setor, aos restaurantes, aos cafés, aos hotéis. Mas se porventura houver uma vistoria ou uma investigação da ASAI, o presidente daquela direção é penalizado e dá uma forma, às vezes, com milhares de euros, por não estar a cumprir essa legislação. Se porventura faz um espetáculo para o qual não requereu o licenciamento, quer a nível municipal ou quer a nível, inclusivamente, da Sociedade Portuguesa dos Autores, é penalizado. Portanto, há muitas circunstâncias que
fazem com que os dirigentes associativos cada vez se demitam mais da generosidade de ocupar esses cargos. E por isso já se vê que o associativismo tem tendência, assim, para perder vitalidade e para perder força. Até porque depois, por outro lado, também, as próprias comunidades tornaram-se elas mesmas cada vez mais exigentes. Dando muito pouco, exigem muito. E por isso os dirigentes que dão o seu tempo, dão a sua disponibilidade, o seu empenho, a sua capacidade, são muitas vezes alvos fáceis de críticas estéreis por parte daqueles que são os beneficiários da sua atividade. E por isso chegam a um ponto em que saturam e dizem: não estou para isto, e vão-se embora. E quando estes, como se costuma dizer, carolas, abandonam o barco, as associações fecham as portas. E, portanto, esta é uma questão que é transversal a todas as áreas, à cultura, ao desporto, ao recreio, a tudo, e impondo-se aqui uma intervenção eventualmente mais acutilante das próprias intervenções que têm que ver com estes setores, nomeadamente as federações das coletividades, a Confederação Portuguesa das Coletividades, as federações de modalidades, que têm que ter um papel junto do Estado, junto do Governo, para acautelar que, efetivamente, seja possível continuar a prestar este apoio à comunidade, mas sem tantos ónus e tantas penalizações que podem recair sobre a sua própria pessoa. Sim, realmente as pessoas já prestam esse trabalho voluntário, já há pouca gente que por tudo o que falámos e pelas características da nossa sociedade hoje em dia se dispõe a isso, e com essas responsabilidades, com esses problemas adicionais, mais difícil será, é claro. Ludger, muito obrigado por ter estado connosco ao longo destes um pouco mais de 50 minutos. Foi, como sempre, consigo uma agradável conversa. Vamos terminar por aqui este programa sobre a Associação de Vizinhos de Marvila, e nós, tejanos, cá estaremos na próxima terça-feira, às 21 horas novamente, com um novo convidado ou novos convidados e com um novo tema. Obrigado. Obrigado, Francisco. Agradeço também a vossa disponibilidade e, naturalmente, que estamos sempre disponíveis para cooperar naquilo que modestamente pudermos fazer. Muito obrigado. Obrigado também.